E aí galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo esse vídeo de noite. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Felipe Leles. Bem, eu moro em Balneário Camboriú, mas todas as semanas eu trago algum tema aqui no nosso canal falando sobre política. E hoje eu aproveitei o cenário de Balneário Camboriú para falar sobre um tema político complicado. Chiquinho Brazão, né? Todos sabemos que ele está preso, né? E ontem foi confirmado, dia 10/4 de 2024. Hoje é dia 11, creio eu. Bem, enfim, hoje é uma quinta-feira nublada aqui em Balneário Camboriú. Então, ontem teve a votação na Comissão de Segurança e Justiça, entre outras câmeras, acho que foi na CCJ, a respeito e depois foi pro plenário, né? Para todo mundo votar se ia permanecer preso ou não, acusado de ser um dos envolvidos da morte da Marielle, uma vereadora lá no Rio de Janeiro, há 6 anos atrás. Mas o que eu queria abordar não é nenhuma surpresa do cara desse ficar preso, né? Um cara desse continuar preso. Pra mim isso não é nenhuma surpresa. Pra mim eu acho que é mais do que previsto, né? Tipo, é uma coisa muito óbvia. O que me deixa um pouco assustado, trocar aqui de mão. Opa! O que me deixa um pouco assustado no sentido de ter 129 votos. 129 votos dizendo não, deixa esse cara solto porque é uma prisão ilegal, é inconstitucional esta prisão. Eles invocam o parágrafo... Bem, não vou me arriscar no artigo da Constituição, agora me fugiu, depois eu deixo na descrição. Mas eles invocam um dos artigos da Constituição que diz a respeito da prisão de um parlamentar, só se fosse em flagrante, alguma coisa nesse sentido, e que 6 anos atrás é impossível que seja prisão em flagrante. Então, posteriormente, uma prisão ilegal de um parlamentar. Pode ser corporativismo, entendo perfeitamente. O corporativismo, ele existe na nossa sociedade, como nós sabemos, né? Bem, eu sempre dou o exemplo da família de carvoeiros, os herdeiros de grandes indústrias carvoeiras que fizeram as riquezas que eles têm no minério, na exploração do minério de carvão, enfim, nas carvoarias, na distribuição disso. Vai lutar contra os seus interesses de pautas ambientais? Mas por que eles fariam isso? Né? Por que os herdeiros que estão ali estudando em boas escolas, tomando bons vinhos, tendo uma vida decente, gostosa, sem se envolver com as coisas que os avós fizeram lá atrás, isso, tem muita gente que é melhor se posicionar junto à família, né? Pelo menos, sem nenhuma hipocrisia, eu acredito que tem algumas pessoas que não tem nem escolha nesse sentido. Senão serão tirados todos os privilégios e ela não consegue se enxergar sem aqueles privilégios. Eu entendo essas pessoas também. Aí tem algumas ovelhinhas negras, né, que saem atirando, tipo umas herdeiras da Disney, já aconteceu, agora da Bosch lá na Europa. Enfim, entendo os interesses, mas defender o Chiquinho Brazão, pegar um microfone, falar um monte de besteira, atacar a vítima, uma loucura. Alguns deputados assim completamente despreparados, Jesus Cristo, e falam em nome de Deus, né? Olha, nada é mais, assim, ao meu ver, assim, nada é mais perigoso
nada mais perigoso do que a retórica meio mesclada assim, entre política e religião. São duas coisas, sim, para mim, quando o político começa a misturar as duas coisas, eu realmente fico preocupado, não com o que ele fala sobre, não o que sai da boca dele, é o que entra nos ouvidos das pessoas, né? O que entra no ouvido das pessoas, elas deixam as pessoas muito ignorantes, né? Eu, numa discussão com uma pessoa entendida do assunto, sobre política, gosta de acompanhar, mas não entra no detalhe, acha que sabe, mas também não entra no detalhe de teorias políticas, não consegue enxergar uma base política, mas gosta de acompanhar, entende um pouco, vê a movimentação, vê que a opinião é contrariada das próprias decisões ali do que os políticos estão fazendo, como por exemplo um bolsonarista tentar compreender a aproximação do Gilmar Mendes com o Bolsonaro. Qual é a relação do Gilmar Mendes com o Francisco Mendes, que é no caso o filho dele, de uma prefeitura lá na puta que pariu. Então é complicado explicar isso para um bolsonarista, e quando se diz assim que o Chiquinho Brazão não tenha dúvida do que a prisão dele é legal. Por quê? Porque existe o conceito de jurisprudência. A força, se você não entende o que é a força de uma jurisprudência na sociedade, ou seja, a jurisprudência são vários, ó, Balneário, a molecada das escolas públicas aqui, ó, brincando, ó. Bem, por que a prisão do Chiquinho Brazão é legal? Pelo simples fato de existir a jurisprudência, como eu estava explicando para vocês, acho que eu não cheguei a terminar a jurisprudência, né? Jurisprudência são várias decisões judiciais que vão seguindo pelo mesmo caminho, sempre pelo mesmo caminho. Não, essa jurisprudência ela é reconhecida dentro do tribunal, a jurisprudência, as sentenças vão sendo reconhecidas, aquele caminho vai sendo pavimentado pela doutrina, dentro do sistema judiciário, pelas ferramentas que eles usam, aquilo vai se consolidando, é um caminho, ele vai se consolidando. Beleza, isso é jurisprudência, isso é muito forte, vale muito, vale tanto quanto lei, quanto a Constituição, porque também existe jurisprudências dentro que é um caminho traçado dentro de alguns entendimentos constitucionais, como por exemplo esses dias atrás não teve a votação lá no STF a respeito do entendimento a respeito do 142, do artigo 142, que tanto a direita não, né, porque quando eu falo direita eu imagino já os democratas, tipo o Ronaldo Caiado, tipo um Tarcísio de Freitas, os democratas. Então, mas eu digo a extrema direita, né, não enxerga isso com os bons olhos, assim, né? Bem, enfim, eu já estou me estendendo demais no assunto. A respeito do Chiquinho Brazão, mas é exatamente isso. Mas é exatamente isso. Existem jurisprudências a respeito de crimes hediondos cometidos por organizações criminosas, né? Então essa jurisprudência interpreta a organização criminosa flagrante antes de crimes acontecer, durante o crime e posterior ao crime, no caso a Marielle. Eles já estavam em crime
de flagrante delito pela organização criminosa muito antes do que a morte da Marielle. No dia da morte da Marielle também. E 6 anos depois, eles continuam sendo uma organização criminosa. Continua em flagrante. Por isso, a prisão não é ilegal. E é uma falácia isso, que o parlamentar, que precisa de... só pode ser preso quando estiver na sua função de parlamentar, quando for um crime, um flagrante. Então, pessoal, é isso. Hoje um dia maravilhoso, com um solzinho mais ameno. Isso aí, vou voltar com mais frequência, tá? Voltar com mais frequência pra gente falar sobre alguns movimentos assim que a gente tem que prestar atenção. Foram 129 votos a favor de que um monstro, né, um algoz da sociedade. Assisti um filme adolescente essa semana na Netflix, que tinha um personagem que era o derramador de lágrimas. Muito bom, não me lembro o nome, tava acompanhando, tava assistindo com a minha amiga. E é isso. Valeu, pessoal. Ó, chegou até aqui, segue aí, né, brother? Não custa, né? Segue, compartilha. Segue, compartilha e curte, né? Feito? Vou continuar minha caminhadinha aqui, ó.